Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, que diz assim: No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Amém? O lindo da história, né? É que a gente percebe como foi importante a coragem, a confiança que Maria depositou em Deus, porque ela enfrentou muitos riscos. Naquela época, as mulheres não agiam como hoje, como prostitutas, né? Que hoje, infelizmente, é a realidade da nossa humanidade. As mulheres, elas agem como prostitutas, só que sem receber as diárias pelos seus trabalhos, né? Naquela época não existia isso de simplesmente morar junto, de ter relação antes, não existia isso, não era bagunçado não. Quando ia casar, a mulher era virgem, o homem também era virgem, né? Tinha ali como era a tradição deles, então existia no caso ali mais chance da mulher ser virgem, porque muitas vezes o homem tinha mais de uma esposa. Mas as mulheres, elas tinham que ser virgens. Se elas não fossem virgens, dava um BO muito grande, era morta a pedradas, era expulsa de casa, né? O nome da família toda, não só naquele período ali em que eles viviam, mas se arrastava por outras gerações também, o nome dessa família era jogado na lama, por conta da atitude dessa mulher, né? De se comportar como uma prostituta. Então, a mulher, ela era muito apreciada, ela tinha que ser vista não só pela beleza, mas também pela capacidade dela de ser uma boa auxiliadora na casa, uma boa mãe, né? Ela tinha que ter uma boa reputação para ela conseguir se casar. E Maria já estava de casamento marcado com José. E o anjo chega, né, diante dela e fala: Você vai ficar grávida, Maria, você vai conceber um filho. E ela fica: Como assim? Eu sou virgem. Como assim? Como assim? Isso é impossível, né? Eu sou virgem, não tem como isso acontecer. Aí o anjo pega e fala pra ela assim: Olha, lembra da sua parenta Isabel, que não podia ser mãe, que já estava em idade avançada, tanto ela quanto o seu esposo, né? E já não tinha mais ali quase esperança de serem pais. Lembra dela? Pois ela está grávida do 6º mês. E
está grávida porque o Senhor concedeu isso a ela, porque nada é impossível para ele. Ou seja, ali ele já falou, olha, não tem isso de impossível. Se Deus quer fazer, ele vai fazer. Então ele te cobrirá com a sua sombra. Você não terá relações sexuais até a criança nascer, né? A palavra fala que ela não teve relações sexuais até o nascimento de Jesus. É até, então depois, né? Mas enfim. E até o nascimento da criança, né? E aí ela conceberia essa criança, que ela não precisava ter medo de nada. E Maria então confiou, apesar de que ela sabia que teria muitos riscos para ela, porque José poderia não acreditar na história dela. E como que se acredita numa história dessa, né? Imagina hoje a mulher chegar e falar assim, eu estou grávida, mas eu não tive relação com o homem, estou grávida do Espírito Santo. Como dizer isso? Quem que vai acreditar, né? Por mais religioso que seja. Então, ela com certeza, risco de ser expulsa, apedrejada, de ter o nome da família sujo, o nome dela sujo, né? Mas ainda assim ela confiou, falou, não, eu confio no meu Deus, né? Não é à toa que o Senhor Jesus escolheu ela para ser a mãe, né, do nosso Salvador, né? Não é à toa que Deus escolheu ela para ser a mãe do nosso Salvador, do Messias, né, de Jesus. E a coragem, né, que ela depositou em Deus. Muitas vezes o Senhor, Ele também faz promessas, Ele também fala que vai fazer, Ele também fala que quer nos usar, Ele também faz como fez com Maria. Mas por enxergarmos mais, colocarmos os obstáculos, né, de forma maior do que a promessa, do que aquele que nos prometeu, nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor. Olha quem foi Maria, né? Falamos dela até hoje, né? Não que nós temos que adorar ela, porque ele deixa clara a questão da adoração, né? Então Maria foi sim uma mulher muito especial, porque foi escolhida por Deus para trazer ali o descendente, né? O Messias, o filho dele. Mas não temos que adorá-la como um santo, como uma divindade, como o próprio Deus, uma intercessora, porque isso não é bíblico, amém? A palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento que nosso único intercessor é Jesus. Se ela diz único, é porque não existe um outro, amém? Agora, se a Bíblia dissesse, né, que ela tem que ser adorada, né, assim como Jesus é adorado, aí é uma outra história, mas não diz. Mas ela foi sim uma mulher tremenda e só viveu as bênçãos do Senhor porque ela poderia ter negado, ela não foi obrigada a ser mãe do Messias, né? Ela só viveu porque ela confiou no Senhor, assim como a Isabel, que viveu, né, concebeu ali o primo de Jesus, João Batista, que também foi um homem tremendo, muito usado pelo Senhor, né, que foi ali usado para preparar o caminho para Jesus. Ela também confiou, o marido confiou. Então nós precisamos confiar quando Deus nos prometer algo, olhando para aquele que nos prometeu, e não para as circunstâncias, para o que pode acontecer ou não conosco. Amém? O Eterno te ama.